Olá, tudo bem com você? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai comentar um pouquinho acerca da última polêmica realizada aí pelo cantor Kleber Lucas num podcast do portal Mídia Ninja, conduzido pelo Caetano Veloso. A participação desse que é um dos grandes nomes da música gospel acabou viralizando por conta de um conceito que ele apresentou sobre um hino que ele está no cancioneiro evangélico protestante brasileiro, que é o Alvo Mais Que a Neve, um hino que pertence à cultura das igrejas protestantes brasileiras, que está presente na maioria, se não em todos os hinários das grandes denominações nacionais e que traz toda uma carga e uma mensagem que remete a textos bíblicos, né? Como o capítulo número 1 do livro de Isaías, também o capítulo 51 do livro de Salmos, ou o Salmo 51, textos que são muito conhecidos, né, e muito utilizados nas igrejas. Esse texto ele representa, ele significa, ele lida com a questão da purificação do crente frente ao seu pecado, purificação essa realizada por Deus na expiação, ou seja, aquele ato de Deus que, derramando o seu sangue, através de remissão que acontece pelo sangue, perdoa os pecados daqueles que aceitam esse sacrifício e o seguem, com isso ganhando os benefícios da vida em Cristo Jesus. Esse texto ele fala em pureza que vem através da purificação. Entretanto, a fala do Kleber Lucas veio no sentido de afirmar que essa letra teria conotação racista, porque ela fala num tipo de purificação em que as pessoas ficam brancas. Logo, a consequência necessária é a de que o negro seria a identificação do mal e o branco estaria ganhando ali as honrarias, a consideração de ser aquilo que é bom. A gente precisa fazer algumas considerações a partir daí sobre esse texto, sobre essa afirmação, sobre a música e também sobre os textos bíblicos e essas imagens, né, alusivas ao perdão que são representadas através desse texto. Acho que uma questão que é importante a gente pensar assim, de uma forma muito simples é de que o texto ele não faz uma afirmação, seja o texto da música ou sejam os dois textos bíblicos que estão ali profundamente relacionados com ele, eles não colocam o branco como sendo uma contrafação daquilo que é preto. Na verdade, o texto de Isaías ele vai lidar com o vermelho, né, com o rubro, algo que é de uma outra tonalidade, como sendo essa que representa o pecado, que representa a mancha. A mancha, portanto, no texto sequer tem uma representação negra. Portanto, é muito difícil encontrar nesse texto algum tipo de indicativo para racismo. A gente também precisa pensar que esse texto e que essa música são cantados, né, por negros que não se sentem ofendidos e que não compreendem essa letra como sendo outra coisa que não a representação de um processo de perdão que Deus concede. Perceba que isso significa não que essas pessoas já normalizam
o racismo e que elas perdem a capacidade de perceber aquilo que lhes faz mal e que coloca a sua própria etnia como sendo algo pecaminoso. Na realidade, elas conseguem fazer o óbvio, que é conseguir entender a linguagem simbólica que esse texto representa, como sendo de uma purificação espiritual, e mais do que isso, não encontrando de forma lógica, numa leitura natural do texto, elementos que pudessem criar esse tipo de contraste branco-negro, esse tipo de binômio onde um significa o que é bom e o outro o que é mal. Essas pessoas não conseguem enxergar dessa forma, e isso diz muito sobre a interpretação e sobre o impacto dessa letra no contexto das igrejas e da experiência religiosa das pessoas que compartilham dessa música. Acho que um outro elemento interessante da gente pensar é que a própria religião afro entende o branco também como algo positivo. E isso, é claro, não significa que elas têm traços racistas. Admitir isso seria um grande problema para a grande parte do movimento negro que se vê na necessidade de resgatar origens africanas e, nesse sentido, tem se associado a religiões com essa matriz. Se para religiões de matriz africana o branco tem conotações positivas, sem que isso necessariamente implique o preto como conotações negativas, a gente deveria ser um pouco benevolente para com a nossa fé, também, da mesma forma. Eu acredito que é muito difícil fazer esse tipo de afirmação sem incorrer na possibilidade de ser injusto com alguém. Mas eu acredito, assim, que, de uma forma bem sincera, é muito complicado a gente fazer alguns tipos de leitura da realidade com lentes assim extremamente ideológicas, que parece que elas, ao invés de ampliarem, ao invés de nos darem a capacidade de ter uma análise melhor da realidade, acabam trazendo para a gente um fator de dificuldade, acabam embaçando a nossa possibilidade de enxergar os eventos. As igrejas evangélicas no Brasil, queiram admitir ou não, foram os grupos da sociedade civil que incluíram negros em posições de poder. Se a gente pensa no contexto da década de 40, 50, a gente vê nomes influentes como o Sousa Marques, que deixam uma situação de baixa instrução, analfabetismo e alcançam posições de liderança. A gente percebe que a fé evangélica ela tem sido um fator de inclusão há décadas no Brasil, muito antes do boom pentecostal, que também trouxe contribuições positivas. Eu gosto muito de pensar na história do Sousa Marques porque ela mostra para a gente como a conversão pode ser um fator de ascensão social em muitos contextos. Sousa Marques deixa de ser um cara iletrado, ele aprende os rudimentos da própria língua, consegue ingressar num seminário teológico, tem uma carreira intelectual em outras áreas e se insere também no universo político. Foi deputado distrital no Rio de Janeiro, quando este ainda era capital do Brasil, Distrito Federal. Inclusive, Sousa Marques teve uma importância muito grande no que diz respeito à construção do Cristo Redentor. Ele foi um dos homens que conseguiu pacificar discussões que tornaram esse monumento mundialmente famoso, viável. A gente consegue perceber, através da história dele, um ponto assim, de algo que se expandiu algum tempo depois. A gente pode falar em deputados de esquerda, evangélicos, que alcançaram postos e tiveram nas igrejas
um espaço de aceitação para que as suas ideias fossem levadas a cabo. Um exemplo, também no estado do Rio de Janeiro, deputada Benedita da Silva, ainda hoje deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, com outro nome, deputada Rosângela Gomes, que é da minha região, deputada federal com base eleitoral em Nova Iguaçu, onde fica também o seu escritório, o seu gabinete no estado do Rio. Esses nomes, eles mostram para a gente que a igreja cristã, diferente de ser algo que apenas reproduz problemas da sua cultura, também proporciona inserção e integração do negro em contextos onde ele poderia não chegar, não fosse o empoderamento concedido pelas igrejas. Essa é só uma questão para a gente lidar com o que a igreja evangélica brasileira consegue fazer em favor do negro. E eu estou falando de altas esferas de poder. Mas a verdade é que, mesmo o fato de que igrejas podem ter pastores, líderes negros, representam também uma inserção do negro em posições que não são de subserviência, mas também são de ascensão de alguma forma. Isso é algo que a gente precisa notar. Por quê? É muito comum que a gente veja elogios a religiões de matriz africana que incluem a mulher num espaço de poder. É comum que a gente veja, como o Escobar, por exemplo, apresentador da Globo, falando do porquê, numa entrevista que ele deu recentemente, falando do porquê ele ama as escolas de samba, falando, né, do papel que uma mulher tem num contexto de agremiação de carnaval e de como ele vê que isso empodera a mulher e dá espaço para que elas participem. E ok, tudo bem a gente ver isso, são partes reais da nossa cultura e que não devem ser de alguma forma ignoradas. Mas a gente poderia ser um pouco benevolente com as igrejas evangélicas para enxergar que isso também acontece. As Assembleias de Deus, que são uma igreja evangélica conservadora, que adere a grande parte dos pontos do fundamentalismo, insere mulheres em altos postos de liderança. Em muitas igrejas são elas quem mandam. E às vezes esses fatos, esses dados são ignorados em prol de leituras socioanalíticas, muitas delas extremamente dependentes de conceitos desenvolvidos por homens brancos, europeus e norte-americanos que criam teologias e teorias sociais do alto de suas torres de marfim, desconsiderando a realidade do preto pobre, periférico e morador de comunidade. E essas ideias vão sendo assimiladas e aderidas por quem conhece essas realidades, que é o caso do próprio Kleber Lucas. Kleber Lucas é do Rio. Kleber Lucas sabe o que é uma comunidade. Kleber Lucas fez a carreira dele cantando em igrejas com essas características. Kleber Lucas sabe o como ser um negro em contextos como esse é ser inserido, é passar a ser admirado e a ser respeitado. Muito melhor do que eu, ele sabe o poder que a igreja tem de inserir gente em realidades mais elevadas do que possivelmente elas conseguiriam em outros ambientes. Kleber Lucas, dentro da música gospel, fez muito mais sucesso do que muito negro, também talentoso, tal como ele fez cantando pagode ou samba nas rodas de Madureira, Marechal Hermes, ou com um pouco mais de sucesso nos Caciques de Ramos e Lapas da vida.
Eu acho que um outro ponto que também é relevante para a gente pensar um pouco sobre a declaração do Kleber Lucas e as repercussões que elas tiveram, que essa fala teve nesses últimos dias, é a gente considerar também o papel que as escrituras tiveram num processo de libertação do negro. Libertação, seja ela da escravidão, seja ela de um cativeiro mais simbólico. Se a gente pensa na Slave Bible, que foi uma versão da Bíblia picotada para que ela não ferisse o ego e o orgulho de senhores de escravos, a gente, enfim, consegue encontrar nesse texto o esforço para que fossem cortados, praticamente 2/3 da Bíblia. Essa Bíblia era voltada aos escravos e o objetivo no corte desses textos, por exemplo, diversas narrativas, livros de Salmos, Êxodo, dentre outros trechos das Escrituras, textos que compõem as Escrituras, tudo isso aconteceu de forma que o evangelismo não fosse necessariamente algo abolicionista. Ou seja, a própria existência dessa Bíblia a favor da escravidão indica para o fato de que as Escrituras têm um poder de transformação muito grande e de rupturas sociais que causam benefícios, como o caso da libertação dos escravos. Eu já disse em outros momentos, em outros vídeos aqui no canal, que abolicionistas brasileiros, como Joaquim Nabuco, no seu livro Abolicionismo, afirmam que o contexto mais bem sucedido da libertação dos escravos, que foi a partir da Inglaterra, foi um movimento, sobretudo, religioso. E se você tenha condições, paciência, para se demorar um pouco nos escritos de John Wesley, você vai perceber o quanto das contribuições de metodistas e quakers fizeram impacto para que uma teologia pública sobre a abolição dos escravos tivesse repercussão estatal. Quem diz isso é o próprio Joaquim Nabuco, que trouxe ideias abolicionistas, as promoveu e teve sucesso em defendê-las no Brasil. Um homem que fez o que fez pelo país e pelos negros do nosso país consegue reconhecer o fato de que a religião cristã teve um papel protagonista para a mudança dessas realidades em outros países. Quando a gente fala em história adventista, a gente também consegue perceber o quanto da teologia, e de uma teologia bíblica fiel ao texto, não uma teologia que desconstrói o texto, mas uma teologia que o leva a sério, uma teologia como os adventistas preferem dizer, uma teologia histórico-gramatical que procura o significado do texto e a aplicação dele para as vidas, como essas teologias tiveram impacto entre os pioneiros adventistas. Durante 4, 5 décadas, o adventismo, que era um movimento majoritariamente do norte dos Estados Unidos, teve dificuldade para se inserir ao sul, onde havia um racismo cultural muito arraigado. E isso acontecia porque muitos dos pioneiros e missionários adventistas eram profundamente comprometidos com causas abolicionistas e tinham discursos antirracistas. Isso é algo fundamental porque mostra que o combate à escravidão e ao racismo, muito antes de ser uma pauta defendida na atualidade, com as implicações que tem nos dias atuais, já era algo realizado, pensado e nutrido por intelectuais cristãos há muito tempo. Em algum momento, o cantor comenta que quando os negros ouvem uma conversa como aquela
e descobrem dados históricos ou interpretações da história. Eles podem se assemelhar com aquilo, eles podem sentir aquilo e podem agir de uma outra forma. E eu acredito que isso seja possível, mas não com os dados fictícios e irreais apresentados, mas com uma leitura séria sobre a história que tenta não só encontrar fatos históricos que são viés de confirmação para afirmar que as escrituras são racistas, mas também para conseguir enxergar esse outro lado. A história do cristianismo e do racismo revela ambivalências, e essas ambivalências precisam ser apresentadas de uma forma coerente. Para quê? Para que a gente não se sinta no direito de ignorar um passado de glórias apenas pelo fato de que temos relatos muito tristes para contar. O cristianismo foi sim uma força de legitimação da escravidão durante muito tempo, mas sem um cristianismo libertador é possível que esse mal tivesse perdurado por muito mais tempo. Algum tempo atrás, ainda nesse ano de 2022, eu publiquei junto ao pastor Isaac Malheiros esse livro aqui, Pela Estrada da Liberdade, a religião na história abolicionista e antirracista. Esse é um livro vendido pela Saber Criativo e nele nós falamos um pouco sobre os aspectos bíblicos e lidamos com textos que supostamente são racistas. A gente também, além de falar de Bíblia, lida com questões históricas, mostrando dados interessantes, como, por exemplo, o fato de que a primeira mulher a obter um doutorado nos Estados Unidos era uma adventista do sétimo dia, dentre outras curiosidades que mostram para a gente como a religião ela teve impactos positivos na inclusão de gente marginalizada por causa da sua cor. Eu me lembro de uma frase que meu pai falou muitas vezes, assim. Era basicamente a de que o negro não tem direito de errar. O negro não tem direito de errar porque no momento em que ele erra, ele passa a ser julgado não pelo erro que cometeu, mas pela pele na qual ele nasceu. E ele também dizia uma outra coisa, ele falava que o negro ele tem que sempre ser duas vezes. Ele sempre tem que ser bom, mas ele tem que ser bom duas vezes para que ele seja reconhecido no mínimo. Esse tipo de coisa, para mim, fez com que eu tivesse esse esforço de caminhar a segunda milha, de tentar errar menos, de apresentar sempre um trabalho de excelência. E isso tem um impacto na minha vida. Só que eu penso, e quando penso sobre isso e sobre o impacto que isso causou na minha vida, eu penso que uma das coisas que a gente deveria errar menos, como crentes, é no retratar a nossa própria história de uma forma que não faça jus a ela. O negro vai errar, porque ele é humano e falível, como qualquer outro. Mas a gente tem pouca oportunidade, às vezes, para ser ouvido. E nesses momentos é que a gente deve aproveitar para apresentar uma leitura que seja diferente. As pessoas de classe média, brancas, encasteladas em seus condomínios confortáveis, educadas em instituições de elite, por vezes acreditam ter a capacidade de representar
e de conduzir aos outros em suas posições. E a gente, quando faz uma leitura enviesada da nossa própria fé, favorece a visão de superioridade que muitos deles, inclusive em meios cristãos, sentem. A gente confirma, a gente dá apoio e dá aplauso. O papel que a gente precisa ter não é por aí. A gente tem a obrigação de fazer um pouco mais do que isso. Ao invés da gente simplesmente abraçar ideologias, como cristãos a gente pode fazer uma contribuição diferenciada para com as questões que envolvem as relações étnico-raciais no Brasil. Como cristãos nós podemos ter uma leitura diferente sobre direitos sociais, sobre conquistas como as cotas raciais. Como cristãos nós podemos ter uma leitura que, ao invés de simplesmente tentar cristianizar e batizar pressupostos secularistas, a gente pode olhar para a nossa história com orgulho e não só com vergonha de erros cometidos no passado, para fazer teologia pública de qualidade. A gente não precisa ir pelo caminho mais fácil de ficar procurando pelo em ovo ou de ficar rejeitando a nossa história por completo para tentar agradar gente que nem está muito interessada em saber a nossa verdade. Acho que o Kleber Lucas perdeu uma imensa oportunidade de falar para fora, mas também falar para dentro. Falar para os negros que a fé deles não é algo do qual eles precisam se envergonhar. Que a fé deles fez mudanças e trouxe libertação. Essa é a minha fé e com ela eu pretendo ir até o momento em que nessa vida as minhas contribuições já forem impossíveis e impossibilitadas pela morte. A fé que eu professo aqui tem a ver com as implicações que eu posso trazer para essa realidade, mas ela diz algo sobre o futuro. E é nesse sentido que eu pretendo ser purificado, não com a etnia que Deus me deu, mas purificado sim dos pecados que podem se manifestar de tantas formas, como foram manifestadas pela crueldade da escravidão, como são perpetrados hoje também pela maldade do racismo, mas também pela preguiça intelectual de fazer afirmações fáceis para ser aceito em alguns grupos. Preguiça intelectual também é pecado. Você, como crente, tem o dever de se manifestar de forma diferente disso. E tem mais. Aqui no YouTube há uma playlist especial de vídeos só sobre racismo. Se liga lá que tem muita coisa boa. Bem, daria para falar muito mais coisa, mas eu acho que já deu. Também estou cansado, preciso dormir e por hoje é só. Peço a você que, se assim desejar, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o curtir e, em especial, compartilhe com seus amigos para que eles também possam saber um pouco mais das nossas ideias. Você pode se inscrever aqui no canal, sempre que houver uma atualização, você a receberá através de uma notificação. Mais uma vez, pela Estrada da Liberdade, um livro para quem quer entender um pouco mais e quer também desbravar outros rumos, né? Afinal, aqui há algumas dezenas de páginas de referência bibliográfica, onde você também pode aprofundar os seus estudos e, enfim,
ter condições de não dar ouvidos e, quando necessário, refutar teoria furada. Forte abraço para você, Deus abençoe, até!